Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, entrevista coletiva do Pedrinho, que sinceramente, se eu fosse ele, eu não faria isso. Não faria essa entrevista coletiva com vários canais de youtubers, passadores de pano fazendo pergunta. Você tem, e assim, é foda dizer isso porque eu sou um canal de youtuber, mas as melhores perguntas são sempre dos jornalistas realmente, não de canais de youtubers. O cara ficam ali, aí eles engrandecem o cara. Não, olha, porque eu recebo aqui vários elogios de você, Pedrinho e tal. E a gente não vive um momento para se fazer elogio a ninguém. A gente vive um momento conturbado. O Vasco tem um futuro muito sombrio pela frente. Essa entrevista coletiva, eu assisti ela toda no 2x. No 2x eu assisti ela toda. Tem alguns pontos que a gente sim merece debater sobre isso. Eu vou focar nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo, sobre a treta lá, né, com o Zé Colmeia, que fala merda pra caralho. Enfim, cara, a gente sabe que parece ser um cara totalmente desequilibrado. Parece, né? Eu não sou analista, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas é um cara que tem, parece, né, pelo menos na minha visão, que não tem, tá faltando parafusos ali no cérebro dele. E aí tem o comentário do Pedrinho com relação à fala lá do Zé Colmeia, dos 600 milhões e tal, e ele diz que vai processar. A gente vai ver um pouquinho sobre isso tudo, né? Mas nesse vídeo aqui, para não ficar um vídeo muito longo, muito extenso, mas tem outras coisas que a gente precisa debater. Nós sempre soubemos que a intenção do Pedrinho, desde que assumiu o Vasco, era revender o Vasco, né? Tinha-se a dúvida ainda por parte de alguns, inclusive conselheiros do Vasco, se o Pedrinho iria revender uma parte minoritária para ficar com a associação controlando o futebol ou se ele ia vender tudo. Já deixou muito bem claro, e assim, eu oro a Deus todo dia, eu peço a Deus todo dia para que termine o mandato dele e o Vasco não seja vendido. Porque eu sou extremamente contrário a esse modelo. Eu sou extremamente contrário pelo que já aconteceu no Vasco, irmão. Quem estava lá no Vasco e vendeu pensava igualzinho o Pedrinho pensa hoje sobre Vasco. O pensamento da chapa roxa e amarela, até porque eram os dois que estavam lá, são idênticos. Vende o Vasco, se livra disso aí, eu não quero mais saber. Porra, pelo amor de Deus, cara. Só cego, você tem que ser um mineral para você não perceber as semelhanças entre Jorge Salgado, Pedrinho e gestão da 777. São muito semelhantes. Muito semelhantes. Eu não quero problema. Eu quero me desfazer do problema. Passar para outro esse problema. Não foi eu que construí. Sempre foi os outros. Uma SAF, amigos. Uma SAF cheirando a leite. Com 2 anos de vida. Pelo amor de Deus, a grande salvação do Vasco, apoiada por toda a chapa do Pedrinho, que estava lá. Eles eram oposição ao Jorge Salgado quando propôs a venda do Vasco. Todos eles aceitaram. Inclusive, fizeram várias e várias chacotas com quem era contra essa venda, que agora eles mesmos, olha isso, cara, eles mesmos dizem que tá errado. Tá muito errado. Foi feito um contrato lesivo ao Vasco. Pô, agora? Precisou ser presidente do Vasco para saber disso? Quantos conselheiros da chapa Sempre Vasco participaram daquela comissão lá para analisar os contratos da 777? Os 15 notórios. Quantos foram? Isso foi alertado. Eu lembro, cara. Isso está na minha mente. De uma reunião lá do Conselho Deliberativo, que o Sérgio Frias se retirou. Porque o seu Carlos Fonseca, que não foi citado pelo Pedrinho hoje, né, falando sobre a comissão que irá investigar,
Não foi citado muito nome aí, né, Pedrinho? Seu Carlos Osório, por que será, hein? Ô, senhor! Seu Carlos Osório não foi citado. O presidente do Conselho Fiscal, João Marcos Amorim, na época, que hoje está junto com o Pedrinho, não foi citado. Seu Renato Brito, que hoje é o segundo vice-presidente do Pedrinho, não foi citado. Oh, meu Deus. O senhor Otto Sem Voto não foi citado. Seu Duque Estrada não foi citado. Todos os conselheiros que aprovaram isso sem ler não foram citados. Mas, enfim, a gente vai falar isso no outro momento. Eu quero focar aqui nesse vídeo sobre Zé Colmeia e Pedrinho. A gente vai ver a fala dos dois e depois a gente vai comentar. Vamos lá. Vocês falaram muito sobre ter investidores nesse momento. A sensação que ficou é que proposta exatamente na mesa ainda não tem, que vocês estão conversando com investidores, enfim, se é um pouco disso. Você falou bastante sobre eu quero vender a SAF, e a gente, como jornalista, eu ouço muito a pergunta do torcedor se agora o Pedrinho não quer vender, agora o Pedrinho não quer vender. Então, para a gente deixar um pouco mais claro sobre o que você quis dizer, tem a ver com a informação que foi veiculada de uma possível proposta de 600 milhões por 31% que vocês teriam recusado? Me lembra de tudo, que foi muita coisa, tá? Que você falou. Eu vou começar de trás para frente. Não, vou começar de trás para frente, da proposta dos 600 milhões, que eu vi quem falou. Cara, o Vasco tem que evoluir em alguns aspectos. Se eu tenho uma proposta de 600 milhões, por que eu recusaria? Agora, esse cidadão que falou isso, esse personagem, ele vai ter que provar na justiça, ele vai ter que ter um contrato, porque não vai ficar assim, ele vai ter que ter um contrato da proposta de 600 milhões, pô. Porque eu não entendo como as pessoas acreditam nisso. Como o torcedor vascaíno acredita em certos personagens e começam a debater uns assuntos que, cara, isso aí as pessoas não percebem. Assim, é muito difícil de acreditar que as pessoas acreditam nisso. Já que você citou essa pergunta, esse cidadão estava na sede da Lagoa. Quando eu entro, já tem um processo de vaquinha com os torcedores para fazer alguma reforma na Lagoa. Para ficar claro, eu sou presidente de um clube e eu sou o responsável pelas sedes. Então, qualquer coisa que aconteça ali, não importa se tem alguém fazendo de boa vontade, eu sou o responsável, ok? Ok. E aí, não mexi em respeito ao torcedor. Porque o cara está no galões, está doando R$1, 10, 100, que seja, está dando o máximo que ele pode para contribuir com uma reconstrução ali da sede, sendo responsabilidade minha. Só que eu entro já com tudo isso acontecendo. Falei, não vou mexer nisso em respeito ao torcedor. Quando eu estou tomando conhecimento, porque foi no momento logo que eu entrei, conhecimento de tudo, e foram muitas coisas ao mesmo tempo, paralelo com o problema da 777, eu tenho conhecimento que lá a gente tem um problema de elétrica que poderia pegar fogo na sede. Isso chegou para mim. Eu falei, ué, e por que não pega esse dinheiro e faz a elétrica? Não, porque a pessoa falou que tem que colocar torneira de ouro, que isso é que dá visibilidade, torneira dourada. Aí depois essa pessoa se candidata a vereador. Aí eu tenho que tirar essa pessoa de lá por dois motivos, obviamente, porque ali não é lugar das pessoas usarem o Vasco para benefício próprio. E eu vou fazer a intervenção, mando uma equipe técnica obviamente, para cuidar do problema da elétrica. Paralelo a isso, eu descubro que a sede da Lagoa não tinha seguro, sendo que a gente tem ali quase 12 milhões avaliados nos barcos, porque os gestores antigos não pagavam. Paralelo a isso, eu descubro hoje que um dos conselheiros, que hoje é uma grande voz nas redes sociais, que era de um grupo que cuidava do calabouço, que tinha gato no calabouço. 10 mil vezes pro siciliano, conseguimos um terreno, fiz mais de 36 horas de live, cara, pra pedir pra torcida bancar o CT, pô. A gente passou de 100 mil sócios e eu falei pro campeiro que quando a gente tivesse construído o CT, a gente ia passar, pô. O teu vice-presidente de patrimônio, que ajudou pra caralho o Vasco, ajudou pra caralho a reforma da Lagoa, me pediu pra fazer o banheiro do Salão Nobre. O cara falou uma torneira, cara. Ele não falou o Museu Candinho, ele não falou os 7 banheiros, 6 totalmente refeitos, dignidade pros atletas, porra. Os vestiários mais bonitos que tem no Rio de Janeiro são do Vasco. E ele veio falar da torneira dourada, sabe por quê? Porque eu virei, e não é dourada de ouro, não. É aquele dourado normal. Porra, podia ser prateada, tá dourada. Torneira dourada pra virar vereador, porra. Quando a gente estava fazendo a obra, o teu vice de patrimônio me mandou fazer um banheiro, cara. Porque vocês queriam alugar para fazer dinheiro e não tinha a mínima condição. Vocês me mandaram fazer o banheiro, cara. Com o dinheiro da torcida que agora tu falou. R$1, 10. Porra, como se fosse merda. Mas isso é
A minha família toda fala. Tu é um idiota. Tu fica lá, torcedor te ameaça. Tu fica lá, porra, você é tirado de merda. Todo mundo fala isso pra mim. O que me fode é o amor pelo Vasco. Tudo na minha vida é o Vasco. E porra, terça-feira, 9h30, jogo de segunda. E tu falar que vai me botar na justiça, porra. Tu vai me botar na justiça porque eu falei que a equipe teve uma proposta. E, porra, eu falei que a equipe, eu não falei de você, cara. Tá gravado o vídeo do Wellington Campos. Eu falei que a equipe teve proposta. E a equipe, porra, vendia. Só que o negócio não andou por parte da diretoria. Foi isso que eu falei, tá todo mundo e tá gravado. Amigos, pão e circo, né? Pão e circo. Eu acho que de todos esses vídeos que eu já fiz aqui, que são vários, esse foi um dos melhores títulos que eu já dei para um vídeo. Pão e circo. Se é que me entendem. O Pedrinho fala em processar o Zé Colmeia por divulgar informações em suas redes sociais que não são verdadeiras. Mas vamos lá. E o árabe no Vasco? E o grupo lá do Liverpool no Vasco? E o grego agora no Vasco? Essas informações, Pedrinho, né, desses canais todos que estiveram com você nessa coletiva, não vão processar também, não? Vai processar só o Zé das Couves? Tem que processar os outros também, pô. Grego no Vasco, árabes no Vasco, todo dia, canais e mais canais. Esses que estavam com você em coletiva, estou falando de canais de youtubers, todos eles já fazem um trabalho de idiotização da torcida do Vasco, coisa que você reclamou hoje, gigantesco. Fazem a torcida do Vasco comentar, debater coisas que não acontecem. Esses não serão processados também? O Jorge Nicola, que já colocou todos os investidores que você possa imaginar aí dentro do Vasco, não vai ser processado também? É só o Zé Colmeia? E eu não estou aqui fazendo advogado do Zé Colmeia, não. Eu quero que ele se foda e meu pau cresça, porque é um... Eu tenho que me conter com as palavras, porque senão eu estou no processo. Todo mundo está processando todo mundo agora. Liberdade de expressão, nenhuma, zero. Vai processar mesmo, Pedrinho, ou tá colocando medo aí no Zé? Que, assim, vocês hoje têm uma forte rejeição um com o outro. Mas ambos pensam igual, né? Vendeu o Vasco. Vende essa porra, vende logo, vende logo. E os canais de youtubers que colocam vários jogadores, vários e vários na capa. Sabe por que essas coisas acontecem? Porque você não bota a cara, irmão. Você não traz transparência. Não, eu vou prejudicar o momento do clube, o momento do time. Não vai prejudicar nada. Vai prejudicar nada. Surgiu uma notícia falsa, vem e bota a cara. Não precisa ser fazendo entrevista coletiva, não. Bota a cara lá nas redes sociais do Vasco. Vasco TV. Vasco TV tá aí pra isso. Ó, galera, isso aí é mentira, tá? Quando for, qualquer notícia que surja falando de Vasco, desses grandes canais, desmente, porra, ao vivo. O Zé Colmeia falou, é só chegar e falar, olha, mentira, isso não é verdade. Assim como não é verdade o Nicola, assim como não é verdade o MT Vascaíno, assim como não é verdade o Mário Coelho, assim como não é verdade o Dieguinho, assim como não é verdade o Mumuzinho, assim como não é verdade o podcast Cruz Maltino, assim como não é verdade o Mário Coelho. Puta que pariu, isso não faz. Vai processar só o Zé Colmeia? E os outros que falaram várias e várias e várias vezes que o Vasco estava sendo vendido para N investidores? Aí não, é só o Zé Colmeia, né? Pegou um pra Cristo, né, Pedrinho? Então, assim, meu irmão, é difícil. O que o Zé Colmeia fez, eu já falei aqui, já fiz um vídeo falando sobre isso. Jamais concordei de um sócio do Vasco arrecadar dinheiro, não trazer transparência nenhuma, ficar fazendo obras dentro de uma sede do Vasco, cuja responsabilidade é do presidente. Eu já falei, isso aqui pra mim tá totalmente errado.
E a galera ajuda, né? A galera ajuda. Um Pix para uma empresa que tinha a sua sede dentro de um condomínio. Dentro de um condomínio. Os Pix para a empresa que vocês enviavam, que ele pedia, é uma empresa que está dentro de um condomínio residencial. Cadê a transparência? Gastou quanto? Fez quanto? Pô, quem é esse conselheiro aí, Pedrinho, do gato? Ele não fala. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Tem muita coisa errada. É um verdadeiro pão e circo. Cara, essa capa, o título desse vídeo foi o melhor título que eu já fiz aqui no YouTube. Galera, tamo junto. Um forte abraço. A gente vai voltar, tá? Porque tem muita coisa ainda pra gente comentar sobre essa entrevista do Pedrinho. Quer dizer, eu acho que mais 1 ou 2 vídeos eu consigo já resumir bastante. Tamo junto, fui. Depois eu volto, hein? Um forte abraço.